da Manhã. Entrevista do dia. No início deste mês, no dia 7 mais precisamente, foi realizada a primeira captação de órgãos deste ano na Santa Casa de Araçatuba. 9 pessoas foram beneficiadas com 2 captações de múltiplos órgãos realizadas simultaneamente. É sobre isso que nós vamos conversar agora com o médico Rafael Saad, que é coordenador da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da Santa Casa de Araçatuba. Bom dia, doutor Rafael, tudo bem? Bom dia, Marcelo, Lilian, bom dia a todos os ouvintes da Nova Brasil. Bom dia. É um prazer ter o senhor aqui para falar de algo tão nobre como a captação e doação de órgãos, né? Desde quando a Santa Casa de Araçatuba ela faz a captação de órgãos, e o senhor tem uma ideia de quantos foram captados ou quantos procedimentos realizados até hoje neste período? A comissão de transplantes mesmo da Santa Casa ela foi implantada efetivamente em 2015, mas antes disso a gente já tinha captações de órgãos, mas um número mais preciso, catalogado, foi a partir desse período de 2015. Mas eu tenho dados aí desde 2007, 2008, então tinha uma média de mais ou menos uma doação por ano na Santa Casa. Uma? Uma. Quando a gente implantou a comissão em 2015, essa média passou para 10, 12 doações por ano, pelo menos. Atingiu até um pico em 2018, com 18 doações de múltiplos órgãos. Então, essa comissão intra-hospitalar é formada eu como médico, mas tenho enfermeiros que ajudam muito nesse processo e toda a equipe do hospital, nesse trabalho de identificar os pacientes em morte encefálica, também conhecido como morte cerebral, que são os potenciais doadores de órgãos. Então, identificar, fazer os exames para confirmar a morte cerebral e depois a abordagem com a família daquele paciente falecido, comunicado, falecimento, e aí fazer a entrevista sobre a questão da doação de órgãos. O senhor falou algo que, para nós aqui que temos informação e que falamos disso constantemente, parece comum, mas para muita gente não é. Eu gostaria que o senhor esclarecesse. Só pode doar a pessoa que tiver a morte encefálica constatada na unidade hospitalar, né? O que eu quero dizer é, se a pessoa morre num acidente de trânsito no local, ela já não pode doar o órgão. Os órgãos, então coração, rins, fígado, do doador falecido, tem que estar ligado nos aparelhos. Então só uma morte cerebral constatada dentro do hospital que a gente consegue fazer a doação de órgãos. É possível em pacientes falecidos, quando o coração para, de tecidos, então córneas, ossos, pele é possível fazer a doação. Mas dos órgãos é somente nessa questão de morte encefálica, ou em alguns órgãos é possível ainda a doação entre pessoas vivas. Aparentadas. Aproveitando que o senhor falou dos órgãos, quais órgãos podem ser captados? Então, os órgãos mais comumente captados são os rins, em primeiro lugar, em segundo o fígado, e depois outros órgãos, menor número, mas que também podem, o pâncreas, os pulmões e o coração, principalmente. Então, esses são os órgãos principais que têm a captação. E aí, de tecidos, o senhor já falou, pele córnea e ossos. Isso. Quais são desses os mais captados pela Santa Casa? Rins e fígado. Então você tinha até perguntado assim, então desde 2015 para até agora, a gente teve 72 doações, então desses de múltiplos órgãos. Juntando rins, por exemplo, foram 186 pessoas beneficiadas, fígado 76 pessoas, córneas 144, então vai somando aí, deu mais de 400 pessoas beneficiadas com as doações aí desde 2015, quando a comissão foi implantada. E essa captação dentro da Santa Casa, ela é feita exclusivamente por médicos da Santa Casa da unidade ou vem gente de outras unidades e de outras cidades? Então, a Santa Casa ela tem as equipes para fazer a viabilização do diagnóstico de morte cerebral. As equipes que fazem os transplantes são equipes capacitadas exatamente para isso e credenciadas no Ministério da Saúde. Então, Araçatuba não tem uma equipe que faz o transplante. Então, as equipes que fazem transplantes se deslocam até a Santa Casa para fazer esse procedimento de captação. Tem até uma novidade que vocês não estão sabendo, vai em primeira mão para vocês. Hoje a gente vai ter mais uma doação de órgãos na Santa Casa. Opa! Então, é um paciente jovem, a gente não pode passar detalhes, mas um paciente jovem, a princípio está previsto poder fazer a doação do coração, pulmões, rins e as córneas. Então, isso tudo tem uma logística. Então, por que eu falo, a princípio está previsto isso?
Depende de avião vir de São Paulo com essas equipes de coração e pulmão para cá, equipe provavelmente do Hospital de Base Rio Preto vem para fazer a parte de rins. Então tem toda uma logística, mas provavelmente no começo da tarde deve estar ocorrendo essa doação hoje. Doutor Rafael, isso que eu queria perguntar. Quanto tempo vocês têm, né, a partir do momento, detectou a morte, né, foi dado morte e tal, quanto tempo vocês têm para fazer essa captação até chegar naquela pessoa que está precisando? Então, por exemplo, ontem que foi diagnosticada a morte cerebral do paciente, a gente abordou a família obviamente muito sentida do falecimento, mas entendendo a situação de poder estar ajudando, salvando outras vidas, até para outras famílias não estarem sofrendo o que eles sofreram ontem com essa notícia, poder estar ajudando. E aí a gente tem, em geral, uma logística de 18, 24 horas para estar fazendo os exames do doador, ver todas as sorologias, tem alguma contraindicação, tipo sanguíneo, ver quem que está na fila de espera em primeiro lugar ali, do mesmo tipo sanguíneo do doador, e aí acionar essas equipes e ver toda a logística de transporte. Então isso, em geral, mais ou menos umas 24 horas para estar acontecendo. E aí depende de cada órgão o tempo para o transplante efetivo. Então coração e pulmão são os mais delicados. Em geral, da retirada da cirurgia feita aqui na Santa Casa até estar efetivando o doador lá em São Paulo, 4 horas. É o tempo ideal para ser feito esse transplante. Então, vocês imaginam, então não dá para fazer um transporte terrestre. Então, se não tiver um transporte aéreo, e isso a FAB tem ajudado muito, então provavelmente a equipe, acho que do INCOR que está vindo, tudo, vai precisar do voo da FAB, esse apoio logístico operacional, aeroporto, guarda municipal que é de Araçatuba, que ajuda no transporte. Então, vocês veem um envolvimento de toda a comunidade para efetivar essas doações. Uma dúvida que eu tenho, ainda há resistência das famílias em relação à doação? Ainda a taxa de doação é muito alta. Então, gira em torno de 40%, vou até pegar dados aqui da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Do ano passado, 2021, a taxa de recusa familiar foi de 42%. É alta, né? Então, já tem uma dificuldade de identificar esses pacientes em morte cerebral, conseguir manter esse doador, conseguir fechar o diagnóstico, conversar com a família, avaliar se tem uma contraindicação, porque tem um problema de contraindicação. A gente passou pelo problema da pandemia agora, que aumentou muito as contraindicações nos últimos 2 anos, isso que acabou reduzindo o número de doações nos últimos 2 anos. Estamos tentando, esse ano 2022, a meta é tentar voltar ao número que estava em 2019, que estava tendo um crescimento progressivo, mas teve uma queda realmente nesses últimos 2 anos. Mas a taxa de recusa continua muito alta. Aqui na Santa Casa gira em torno de 20%, então é metade talvez do que seja no Brasil. Mas depende muito de uma equipe capacitada para abordar as famílias, explicar sobre a doação de órgãos. Esse ano a gente não teve nenhuma doação, mas o número também que a gente teve esse ano foi menor. Mas é muito difícil. Então, imaginar que quase metade das famílias recusam a doação e muitas vezes é por falta de informação. E existe recusa seletiva de a família concordar com a retirada de algum órgão e não de outro? Sim, então a família é sempre que vai dar a palavra final. Então mesmo que o doador fale, eu sou doador de órgãos, tudo, quem decide e que assina a autorização é um familiar de primeiro ou segundo grau. E a família tem o direito de escolher o que quer ou que não quer doar. Então você pode, por exemplo, a gente passa a lista, olha, o que pode ser doado? Coração, pulmão, rins, fígado, coração, córneas, a gente passa toda a lista. A família pode falar, olha, ossos eu não gostaria que doasse, eu não gostaria que doasse o coração. A família tem o direito de não autorizar algum órgão ou algum tecido. Isso a gente é respeitado, informa já a central de transplantes, olha, a família não autorizou esse órgão ou tecido. Isso é respeitado integralmente. Eu lembro que foi feita uma campanha grande para que as pessoas se declarassem como doadores, né? Tanto é que você pode colocar, acho que na carteira de identidade, né? Então, mesmo assim, a pessoa, eu quero ser doador, depende então da família. Como que é feita essa abordagem? Porque a pessoa está em dor ali, né? Ela já não entende muito dos procedimentos, então acho que por isso que a gente precisa conversar mais sobre isso até, né? Exato. Então as campanhas são sempre nesse intuito das pessoas que têm vontade informarem para os seus familiares, olha, eu sou um doador. Porque no momento que acontecer, é muito mais fácil para a família tomar essa decisão. Quando a pessoa não fala, a gente tem que ter aquela questão da empatia, se colocar no lugar. A gente pede para a família se pôr no lugar daquele familiar falecido. Você acha que ele gostaria de estar ajudando outras vidas, de ter essa doação? Muitas vezes vai ter que depender disso. Mas se a pessoa que faleceu já tinha avisado, olha, eu sou um doador, para a família é muito mais fácil.
E mesmo que estiver escrito em carteira, tudo, hoje em dia não tem mais isso na documentação. Foi tirado porque na época que foi feito isso, foi feito sem informação das pessoas. Então as pessoas tinham medo de não saber o que ia acontecer. Vão roubar os órgãos. Não tinha aquelas coisas mal informadas. E às vezes pessoas que provavelmente doariam os órgãos acabavam pondo que não eram doadores por medo do que poderia acontecer. Então isso foi retirado, isso foi uma medida, foi tentada para aumentar as doações, mas teve um efeito contrário. Então as campanhas são sempre no sentido de esclarecer a população, saber que aquele doador não vai estar sofrendo, ali não vai deformar, não vai alterar o velório do paciente, não vai alterar em nada. Então simplesmente vai estar ajudando outras vidas, salvando vidas. E mais de uma, né? Como o senhor disse no plural, uma pessoa doando órgãos pode salvar várias vidas. Dr. Rafael, quero agradecer a presença do senhor e colocar o programa sempre à disposição da Santa Casa para a gente abordar esse tema tão nobre. Agradeço também a poder estar divulgando mais uma vez o assunto da doação de órgãos. Obrigado a todos, obrigado aos ouvintes por ouvirem também e divulgar isso para as famílias, para os seus familiares. É isso. Bom dia, bom trabalho.